Olá, no programa 20 Minutos de hoje nós falaremos com o Dr. Jamil Abdo. Ele é especialista em Direito Internacional, proprietário de um escritório de advocacia, a BDO Advogados do Rio Grande do Sul. O Dr. Jamil gentilmente aceitou o nosso convite para esclarecer um pouco em relação a este tema que está borbulhando atualmente na mídia, nas mídias sociais e na imprensa brasileira, que é a correção do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Todo trabalhador que teve depósitos ou dinheiro mantido nas contas entre 1999 e 2013 tem ou teria direito a uma correção diferente daquela que foi creditada pela Caixa Federal, que é a guardiã dos fundos de garantia de todos nós, trabalhadores em todo o país. O Supremo Tribunal Federal foi chamado a decidir sobre esta questão. Legalidade ou ilegalidade dos depósitos feitos naquele período. Dr. Jamil Abdo, muito obrigado pela sua presença no programa 20 Minutos de hoje. Boa noite. Boa noite, Hildo, tudo bem? É uma alegria, uma satisfação estar aqui com vocês para poder conversar sobre essa situação do Fundo de Garantia. É uma matéria antiga, que há muitos anos já se debate no judiciário. Não é a primeira vez que é enfrentado esse assunto e eu tenho certeza que não será a última. Por quê? Porque nós convivemos com a inflação, bem ou mal, a gente tem que ser maduro para admitir e entender que convive com a inflação. Dentro dessa convivência com a inflação, os valores que são corrigidos nas pessoas, nas contas do Fundo de Garantia, não são aqueles valores que repõem as perdas pela inflação. E é essa discussão que a gente está tendo. A gente está pedindo que seja reposta, seja pelo INPC, ou qualquer índice que reponha a inflação. Que a gente já, Hildo, entende que não é um período, um índice suficiente, porque nós criticamos inclusive o cálculo da inflação. Mas é um alento. Hoje é corrigido com 3% ao ano, mais a TR. Isso dá uma atualização ínfima. E não é justo, não é certo que um banco tenha esse depósito e receba hoje, vai e recebe o valor, fica com ele anos e anos e empreste esse valor depositado com juros estratosféricos e depois dê para aquele dono do fundo, dono do dinheiro, um retorno ínfimo. A discussão é basicamente essa, é aquilo que a pessoa contribui, aquilo que foi depositado e a remuneração sobre isso que está depositado. A criação do Fundo de Garantia, ela foi no sentido de proteger o trabalhador. É um dinheiro do trabalhador, daquela pessoa que tem a carteira assinada, daquela pessoa que todo mês, de uma forma ou de outra, trabalha e vai lá o empregador e recolhe uma numeração a título de Fundo de Garantia. Então não é correto que se permita que seja defasado. Por quê? Porque daí os bancos enriquecem. As pessoas deveriam ter a remuneração corrigindo, atualizando, tirando a inflação. As pessoas deveriam ter uma atualização deste valor do Fundo de Garantia. Esse é o foco, é o mote da ação que está lá no Supremo, que está para ser julgada e que a gente espera ganhar. E se ganhar, vai dar uma bagunça financeira no país que vocês não têm ideia, são bilhões de reais, mas bilhões de reais. Deixa eu lhe falar, o senhor está falando que essa correção ela é indevida e por ser indevida, os trabalhadores buscam os escritórios de advocacia para buscar a correção desse valor. Chegou ao Supremo depois de derrotas do governo, do Tesouro Nacional, da Caixa Federal em diversas instâncias, e aí o Supremo foi chamado para se posicionar em relação a isso. Por que 99 a 2013, doutor? É um número que se conseguiu fixar pelo fenômeno da prescrição, porque o certo seria voltar lá para 60 e tanto, quando foi criado o Fundo de Garantia, tinha a opção de ser optante do Fundo de Garantia ou receber o valor todo mês.
Hoje, naturalmente, as pessoas são optantes, elas optam pelo fundo de garantia. É uma opção obrigatória. É uma opção obrigatória. Exato, é uma data que se conseguiu em função de prescrição. O que é a prescrição? A prescrição é quando perde a validade de tu reclamar determinado direito. Quando eu iniciei no direito há 40 anos atrás, o fundo de garantia nós dizemos que ele era imprescritível. O que é imprescritível? É algo que não termina. Uma comida, um iogurte, ele tem uma validade e tu só pode usá-lo naquele período. A prescrição tu tem uma data tal para requerer um direito. E o fundo de garantia, ele era eterno, tu podia requerer sempre. Aí passou a ser trintenário, teria 30 anos, e hoje se discute que são 5. A gente acredita que o Supremo vai, inclusive, modular isso. Se der o ganho de causa, que vai afetar toda a nação brasileira, se der o ganho de causa, ele vai modular, ele vai dizer, tem direito desde o ano tal, esta categoria, aquela categoria e aquela outra. A gente acredita que haverá aí uma modulação e que eles devam dar um índice plausível. Por que um índice plausível? Porque não é justo, eu volto a dizer, o que se pede no Supremo não é nada além do que é direito. Tu imagina tu ter durante anos, tem trabalhadores que às vezes trabalham 30 anos na mesma empresa, ou que saem, trocam de trabalho e tal. E dependendo como ele sai, ele não pode sacar esse fundo. E aí fica lá com alguém usando aquele dinheiro e sendo remunerado. O banco cobra para fazer isso e usa aquele capital. Então a gente fala muito que é uma mera atualização. Uma mera atualização daquele valor que está lá sendo depositado mês a mês e que não é justo que o banco faça uso disso e que consiga se apropriar, porque é uma apropriação indevida, né? Seria como se alguém todo mês pegasse o dinheiro da carteira de quem está nos assistindo e guardasse, dissesse, não, deixa que eu cuido, mas guarda numa gaveta. E aí aquele dinheiro em 10 anos não vai ter aquele valor, em 5 anos não vai ter aquele valor. A inflação, nós estamos falando que o IGPM tem índices de 31%, 20 e tantos por cento. Imagina se a pessoa tinha R$100 de fundo de garantia, ele passa a ter 70. Desvaloriza a moeda. E é isso que está se discutindo. Então, quando foi criado o fundo de garantia, a ideia dele foi linda, foi proteger o trabalhador, foi proteger o capital das pessoas, porque se a pessoa fosse demitida, ela teria lá X% ao mês depositado, vai no banco, saca e pode se manter até conseguir um outro emprego. Acontece que isso foi desvirtuado em função desse fenômeno chamado inflação, e a base de atualização do fundo de garantia não é aquela, não chega nem próxima do que reflita a realidade econômica do nosso país. Mas essa atualização de 99 a 2013, mesmo de 99 para cá, não foi o pior momento da inflação. Nós tivemos momentos brutais no governo Sarney, desde 85 até a posse do presidente Collor, que chegou a decretar vários planos econômicos para mitigar, para eliminar aquela inflação. Aquele momento pior não pode ser discutido. Não, está prescrito. Ali acabou. Aquilo ali foi uma carnificina financeira. A gente ia dormir à noite, tinha que colocar os recursos no que se chamava de overnight e tinha que aplicar durante o dia. Se bobeasse, esquecesse, o banco não aplicava e já perdia às vezes 1 ou 2 ou 3% ao dia. A inflação dava 900% ao ano. 85% num único mês. Imagina, é uma desvalorização absurda. Começava o mês com R$100, terminava com 15. Naquela época a gente já debatia a atualização e sempre foi perdendo, dizendo que não, ora porque era dedicado à construção civil, ora porque era dedicado a tal setor. Sempre os julgadores entendiam que não poderia atualizar em função da regra que criou o FGTS. E os trabalhadores, as pessoas que têm carteira assinada, sempre perdendo todo mês. Então são absurdos que vêm ainda da época militar. Isso tem que estar claro. Assim, são números e formas defasadas
desatualizadas, que não reflete nem como deve funcionar uma economia. Se tu vai nos Estados Unidos, por exemplo, que é muito ligado ao Brasil, a gente vai lá, tu trabalha, tu escreve ali, vai ganhar, sei lá, 2 mil por mês. 2 mil, tá aqui, assina, recebe, não tem a quantidade de reclamatórios trabalhistas que se tem aqui, e também não tem esses acessórios todos que se tem no Brasil, que vão criando acessórios. E, no fim, quem se apropria, quem se beneficia é um só, que é o banco, que é a Caixa. É a única pessoa que mama nisso, que se aproveita disso, que furta todo mês o dinheiro das pessoas, é a Caixa. Só que o que ela fala? Sou um mero depositário, porque é vocês que mandam para mim, eu sou um depositário. Então, tu imagina tu todo dia passar num local e colocar tua carteira lá, e aí a pessoa tira um tanto da carteira e diz, não, mas eu estou só cuidando disso, eu sou um mero cuidador, depositário do teu dinheiro, mas ele pega aquele dinheiro lá e coloca em outros lugares. A gente sabe disso, tá certo. Mas a prova disso é que é complexa. Doutor, nós vamos fazer um rápido intervalo. No programa 20 Minutos de hoje eu estou conversando com o doutor Jamil Abdo, proprietário, advogado do escritório ABDO Advogados do Rio Grande do Sul. Nós estamos falando sobre a correção do FGTS, que no próximo dia 13 será julgada no Supremo Tribunal Federal. Os 11 ministros vão decidir se o direito dos trabalhadores, o dinheiro dos trabalhadores terá o direito de ter uma correção maior que a que teve entre 99 e 2013. A gente já volta. Já estamos de volta com o programa 20 Minutos, nesta edição, conversando com o advogado, o Dr. Jamil Abdo. O Dr. Jamil é especialista em Direito Internacional do escritório ABDO Advogados de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Nós estamos falando sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e as correções que foram feitas, no entendimento de alguns advogados e juristas, de forma indevida, incompleta. O trabalhador teve surrupiado o direito à correção dos valores depositados pelas empresas para que tenha uma segurança e uma garantia quando da aposentadoria ou a partir da necessidade por conta de uma doença grave. Lá nas regras que o Fundo de Garantia prevê para saque daqueles valores. Doutor, somente o trabalhador da iniciativa privada tem fundo de garantia? Somente o da iniciativa privada. Os demais têm outras formas de compor, porque o Fundo de Garantia ele foi criado justamente para assessorar o trabalhador da iniciativa privada em caso de desligamento, caso de doença. Isso muda também porque às vezes abre se o cara quer comprar a casa própria, se está doente, se foi demitido, tenha uma série de requisitos que vão mudando, sendo agregados e tirados e colocados. A essência é a demissão. Foi demitido, pode sacar o fundo, mas às vezes o governo quer fomentar a construção civil. Então ele permite que saque o fundo para fazer um financiamento, para construir sua casa. Acontecem coisas durante a execução dos trabalhos que são feitos e durante os governos que vão andando, mas é sim para quem tem a carteira de trabalho assinada. Aliás, essa é uma das provas do que se usa, é a cópia da carteira de trabalho. Por quê? Porque antigamente, a gente já debate isso há tanto tempo, havia um banco aqui chamado Sul Brasileiro, que também foi depositário do Fundo de Garantia antes de ser tudo centralizado na Caixa. Depois passou para o Banco Meridional e tal. Teve contas de fundo de garantia, para te ter uma ideia quando as coisas eram manuais, que sumiram. E a gente tinha que processar os bancos para mostrar que o cara trabalhou, que aquele cara contribuiu através do seu empregador e que ele tem o direito de sacar. Mas é sim para quem está na iniciativa privada. A remuneração que fazem disso é o que a gente diz que é pequena, não reflete a inflação,
não refletindo a inflação, ocorre o enriquecimento ilícito deste banco que se diz o depositário do fundo. Doutor, a correção de 3% mais TR é ínfima, muito menor do que a inflação anual. Ela é considerada por nós assim porcaria, né? Ela não reflete a inflação, não repõe as perdas que se tem e ela de forma alguma justifica que alguém vai dizer, não, eu vou te remunerar em tanto. Só um pouquinho, os caras emprestam cartão de crédito a 200% ao ano e querem dar 3% ao ano. Então, são essas as discussões que se faz, né, que se comenta bastante. Essa questão que está no Supremo já foi julgada em outras instâncias da Justiça, doutor? Já foi julgado e são tantos os julgamentos, dando ganho de causa, perdendo a causa, fazendo uma série de coisas, são tantos os julgamentos que eles chamam, que vão fazer o que se chama de repercussão. A repercussão é quando um ministro chama os demais e diz, olha, tal causa, um ganhou, outro perdeu, outro ganhou, outro perdeu. Tá o Brasil inteiro falando nisso. Então nós vamos avocar para nós e nós vamos então instruir todos os tribunais inferiores no sentido de dizer que vai dar repercussão geral favorável ou negativa. Aí vai depender deles. Mas tem causa que tu não faz ideia que dão o ganho de causa ou que dão a perda da causa. Inclusive na variação dos percentuais a serem corrigidos no caso de ganho. Inclusive com a variação, porque tem uns que acham que tem que ser o INPC, tem outros que diz que deve ser o IGPM, tem outros que dizem que deve ser o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil. Tem vários tipos de decisões e aí o Supremo, quando julga isso, ele vai dizer o índice. Ele vai falar, olha, vai ser o INPC, vai ser o INCC, vai ser o IGPM, vai ser tal índice. Eles que vão comentar para as pessoas através de um acórdão, que a gente chama, e este acórdão vai então falar a data, quem tem direito, quem não tem direito, o início, o tipo de correção, que também tem uma influência grande, a forma de pagamento, se essa forma de pagamento será dentro destes processos ou se eles vão mandar a Caixa corrigir automaticamente, porque hoje com a digitalização é só apertar um botão, né? Uhum. Então, eles que vão dar esse comando naquilo que a gente chama de acórdão. Quando houver essa decisão do Supremo e está pautada para o dia 13, não quer dizer que vai acontecer o julgamento no dia 13, tem uma pauta para aquele dia, pode mudar. Se o Supremo disser que será INPC, passa inclusive a valer para as outras contas daqueles trabalhadores que não entraram na Justiça, mas que têm contas no último ano, nos últimos 2 anos, nos últimos 5 anos. Como é que o senhor entende isso? Eu acho que o Supremo vai dar o ganho de causa somente para quem entrou na Justiça. O direito não socorre aos que dormem. Aqui no Sul, a gente diz dormiu, o cachimbo caiu. E o Judiciário, ele não pode ser paternalista, no sentido de beneficiar toda uma população. Só se viesse uma decisão muito grande através de Procuradoria-Geral da República, uma ação extraordinária determinando que a União e que as entidades todas envolvidas corrigissem aquele tipo de apropriação. Então, tudo vai depender da decisão deles, mas a experiência que tenho nisso me diz que vai ser feita a atualização somente para quem fez a ação. Pode ser que não. Eles têm, como julgadores, eles têm a independência e o direito de decidirem como querem. Eles são julgadores, são o judiciário independente.
Mas se a gente for seguir os livros, aquilo que está nos livros, eles vão julgar somente para aqueles favorável ou negativamente, somente para aqueles que ingressaram com a ação. Eles não vão dar o direito a toda a massa de trabalhadores e pessoas que tenham conta do Fundo de Garantia. Tá certo, mas se hoje o Fundo de Garantia é corrigido por 3% mais TR, e se o Supremo entende, a partir do dia 13, no julgamento, que a correção deve ser feita pelo INPC, o que acontecerá com esse índice em comparação aos 3% ao ano mais TR, doutor? Se o Supremo der o ganho de causa, que é o que a gente está apostando, e tem gente que diz que não e tal, mas se ele der o ganho de causa, vai mudar completamente até a relação de capital e trabalho, porque passa a ser um índice justo e que nós vamos ter que ver com eles, com os ministros, como é que vai ser feito esse pagamento, como é que vai ser daqui para frente e como que vai ser esse passado. Esse passado é desde quando será corrigido, a forma que será corrigida. E daqui para frente a gente já sabe, então vai se aplicar um índice tal durante o período tal. O senhor imagina que não será 3% mais TR, que haverá um pouco mais de justiça em relação ao direito do trabalhador? Eu sou um otimista, eu tenho certeza que sim, mas vai depender deles. Mas tenho certeza que esse meu otimismo também vai impactar grandemente no Brasil. Vai ser tu imagina, eu e tu conversando agora aqui, é uma tranquilidade, é um papel que a gente fez, que está lá com eles e tal. Mas tu imagina o impacto financeiro, se for dado ganho de causa, que é o que a gente espera e o que a gente trabalhou anos e anos para que acontecesse, o impacto financeiro da vitória, ele é extraordinariamente grande. E o impacto financeiro de uma derrota, ele é extremamente grande porque as pessoas leem, veem as coisas, pode dar uma revolta muito grande. O direito emana do povo, então é o povo quem pode se revoltar com isso e tomar alguma atitude, caso perca esse direito, que seja extraordinariamente modificativa dentro do direito brasileiro. Ao mesmo tempo, impacta no Tesouro Nacional, porque a Caixa Federal é um banco público e terá que recorrer ao Tesouro, porque quando deu lucro emprestando a 200 e pagando 3, ela devolveu ao Tesouro o resultado da sua atuação. Então agora o Tesouro tem que reenquadrar esse dinheiro. E aí o Tesouro pode sofrer um impacto negativo muito forte. É uma coisa assim, tranquila que se diz, porque a empresa, ela recolheu. Ela foi lá e fez o depósito do Fundo de Garantia. Então a empresa se libera disso. Mas aquele que recebeu, a Caixa Federal, que recebe o valor, que se diz depositária e que a gente sabe que ela usa para outras coisas, ela vai dizer que não, que está lá parado, mas ela não vai deixar parado. Banco é que nem bicicleta, se parar de pedalar, cai. Ela vai ter uma perda, um impacto financeiro extraordinariamente grande. Extraordinariamente grande. Tá certo. Dr. Jamil Abdo, especialista em Direito Internacional da Banca de Advogados ABDO, Advogados Associados do Rio Grande do Sul. Doutor, se alguém quiser falar com o senhor, qual é o telefone que pode usar? É 51-3582-9000. Doutor, muito obrigado pela sua participação no programa 20 Minutos de hoje aqui na Unisul TV. Muito obrigado, um abraço, tchau. Muito obrigado, doutor Jamil Abdo, um privilégio ter conversado com o doutor Jamil nessa edição de hoje do programa, falando sobre esse tema que é polêmico, necessário e muito útil ao trabalhador brasileiro por conta do julgamento que se aproxima. No próximo dia 13, ocorrerá o julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre correção dos saldos do Fundo de Garantia por tempo de serviço. Obrigado a você que acompanhou o programa 20 Minutos na edição de hoje. Continue com a programação da Unisul TV e até o nosso próximo encontro.